E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu queria falar com vocês sobre a prova da Unicamp, tá? Uma prova que às vezes eu vejo que o pessoal pinta como se fosse um monstro, mas eu pessoalmente eu acho a prova da Unicamp, se bobear, mais fácil até que a do Enem, tá? Não acho uma prova difícil não. Tô falando obviamente da disciplina de física, tá? Às vezes a gente tem essa questão da fama da prova, nossa, Unicamp e tal, mas se você fizer com cuidado, é uma prova para você ir muito bem, né? Acertar bastante questão nessa questão na prova da Unicamp, tá? A primeira fase da Unicamp são questões com 4 alternativas apenas, né? E eu vou dar algumas dicas para vocês que eu espero que ajude vocês a enfrentar essa prova. A primeira delas é essa: vai sem medo, tá? É uma prova para você entrar e falar assim: meu, eu consigo fazer isso aqui, tá? Às vezes esse medo ele gera um bloqueio na gente. Você fala: nossa, prova da Unicamp e tal, não vale a pena não, tá? Mas vamos às dicas mais específicas, né? Aquelas que eu acho que ajudam a gente a resolver exercício propriamente dito, né? A primeira e talvez a mais importante que eu acho em relação a... Opa, gravando no celular aparecem as mensagens. A primeira e talvez a mais importante que eu acho, a questão da unidade, tá? A gente precisa ficar atento com unidade. Tem questão da Unicamp, que o cara até te dá a fórmula no enunciado, pelo texto e tal, ele vai falando e ele te fala a fórmula. A única coisa que ele quer é que você converta a unidade. Então, unidade é uma coisa que pega na Unicamp. Então, fique sempre atento de casar as unidades que você está utilizando para que não tenha divergência nos resultados e a coisa dê certo, tá? Então, o primeiro ponto é unidade, tá? Tem questão que é bem fácil, é só converter a unidade e jogar numa formulinha, tá? Segunda coisa que eu gostaria de dar de dica sobre a prova da Unicamp: questão de gráfico e tabela. A Unicamp também vai muito na linha do Enem, tá? E ela gosta de explorar questões que tem gráfico e tabela e exige do seu aluno, do seu candidato, que interprete esses gráficos e consiga, a partir dos gráficos, responder as perguntas que elas fazem, tá? Muitas vezes, pessoal, você não precisa nem dos conceitos que você aprendeu na sala de aula de física. É pura interpretação mesmo, tá? Às vezes o próprio enunciado já te fala o que você tem que fazer, tá? A terceira dica que eu vou dar para vocês é que a Unicamp gosta de fazer crossovers, né? Ela gosta de misturar assunto. Então, por exemplo, às vezes numa questão de mecânica, ela mistura mecânica com termodinâmica. Tá? Então não se assuste com isso. Às vezes você vai ter que usar questões de áreas distintas da física numa mesma questão de física, tá? Então é uma característica da Unicamp também fazer essa mescla de tópicos de física, tá? E para fechar, a Unicamp também é uma prova que gosta muito ela é bem atual nas suas concepções. Então as questões muitas vezes vão tratar de assuntos que extrapolam a sala de aula. Aí você fala: e aí, professor, o que eu faço? Aí você acalma, não entra em pânico, tá? Se a Unicamp está te cobrando coisa que extrapola a sala de aula, pode ter certeza que ela vai te dar todas as ferramentas para você resolver na própria questão, seja no texto que ela te fornece, seja no gráfico que ela te fornece, tá? Novamente, muitas vezes, a hora que o aluno lê uma palavra ou algum assunto que ele não está familiarizado, ele entra em pânico. Não faça isso, tá? A Unicamp com certeza vai fazer isso, porque é uma característica dela, explorar assuntos atuais, assim, na área de tecnologia e ciência, tá? Mas no mais, pessoal, eu não considero uma prova difícil. Acho que é uma prova que dá para ir muito bem em física, inclusive para aqueles que têm dificuldade em exatas, tá? Eu desejo a todos vocês uma ótima prova, tá? E tomara aí, desejar a todos que consigam realizar seus sonhos na faculdade, tá bom? Grande abraço.